Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre dois nomes que foi muito falado, foi muito especulado no decorrer dessa janela, que é o Michael e o Mina, que tem conversas inclusive com dois times aqui do Brasil. O Mina, que ainda não está tão fácil a situação, porém não deve realmente ficar lá no Cagliari da Itália, que já deixou bem claro, né? Que apesar dessa opção que eles têm até o final desse mês de agosto, não deve exercer realmente e deve ter grandes chances, assim como o Michael, de retornar ao futebol brasileiro. Tem 4 times que já falaram dessa história do Mina e também do Michael, né? Não só o Cruzeiro, mas o Corinthians, principalmente o Flamengo, tem também o Grêmio e outros times que já procuraram essa situação. Vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui a essa meta de 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixa seu like, se inscreve que com certeza nos ajuda bastante, beleza? Bom, então vamos começar falando sobre o Michael, que está aqui, ó. O Flamengo negocia o retorno de Michael, que está de saída do Al Hilal. No vídeo de ontem ou hoje, não sei como que vai ficar aqui a sequência, eu falei um pouco mais sobre isso, principalmente depois desse título contra o Al Nassr, que na goleada por 4-1, inclusive ele foi titular nos 90 minutos. E assim, o Flamengo demonstrou esse interesse primeiro, porque já tinha um acerto verbal com o jogador para quando ele retornasse no Brasil, o Flamengo seria um dos principais times a ter esse interesse na volta. O problema é que o Flamengo tinha interesse no Claudinho, tinha já os seus jogadores que eu nem vi a necessidade de reforços, porém não avançou com o Claudinho, acabou que o Everton Cebolinha não vai poder mais jogar nesse ano, só volta em 2025 e precisa de um ponta. Então, esse retorno do Michael acabou que deu certo. Lembrando que ele foi vendido por 45 milhões de reais e vai ficar livre, né? O Al Hilal vai rescindir o seu contrato, já estava acertado entre as partes depois dessa final no último dia 17. Então, o Cruzeiro até chegou a demonstrar interesse. Eu pensei que o dinheiro que o Cruzeiro iria pagar para o Dudu poderia oferecer para o Michael, porque querendo ou não, o Cruzeiro já tinha todos os reforços e iria contratar o Dudu para a ponta esquerda, né? Acabou que não foi o que aconteceu e o Michael poderia ser uma situação parecida. É claro que um valor bem alto, né, de mercado, ele vale hoje, por exemplo, 35 milhões de reais, não vai ter que pagar isso, mas os seus representantes vão querer uma luva, né, para assinar e com certeza vai fazer com que esse salário dele, com salário, direitos de imagens e luvas, vai passar tranquilamente dos 2 milhões. Eu nem ficarei surpreso se chegasse a mais do que isso, por exemplo, 2 milhões e meio de reais, eu não ficarei surpreso. Vale lembrar sobre outros quesitos aqui também do Michael, que o Cruzeiro teve interesse, mas logo depois o próprio Alexandre Matos descartou essa história. E eu quero saber de vocês, o que você tem a dizer sobre essa história envolvendo o Michael? Poderia ter sido uma boa, quem sabe, por exemplo, para o ano que vem. Vale lembrar então que com a volta também, né, do Neymar, o Michael vai acabar perdendo espaço para essa vaga de estrangeiro e com a saída dele também o Al Hilal deve contratar mais uma grande estrela, quem sabe, por exemplo, um Salah, um cara assim fora de série, um De Bruyne, por exemplo, o Vitor Roque, não sei, mas enfim, então, apesar de ter sido uma peça importante, com 52 jogos, 11 gols e 10 assistências no ano passado, o time tem tanto dinheiro que nem vai se preocupar, né, com essa saída de graça e um comum acordo com o Michael. Antes de dar sequência aqui no vídeo, quero destacar esse próximo jogo contra o Internacional. O Cruzeiro então vencendo fora R$10, voltando 30. E para o duelo da Sul-Americana. Como que funciona, né? Vem aqui em campeonatos, vem aqui em clubes internacionais, Taça Sul-Americana, que você vai achar esse jogo contra o Boca Juniors. Vitória do Cruzeiro então pagando aqui 1,94 a cada real apostado. Então R$110, né, para o Cruzeiro vencer, voltando 213. Então quase que duas vezes, né, o valor apostado. Excedente de cotação aqui na Esportiva. Vamos colocar aqui R$10 para o Cruzeiro vencer para voltar 19,40. Então o link da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição. Você pode começar a apostar a partir de R$1 e ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, depositou 100, vai ter 200, depositou 50, vai ter 100. E lembrando, sempre apostar com responsabilidade. A maioria de vocês também aqui, né, maior de 18 anos, então só uma renda extra, né? Só, tô assistindo aqui, não fazendo nada, passando Esportivo Ameriano e Alianza Lima, né? Não, Esportivo Ameriano e Libertad. Pô, colocar ali R$15 num time, né? Só pra dar uma emoção a mais no jogo. Então dessa forma, né, que tem que ser visto as apostas. O link então da Esportiva, parceiro aqui do Cruzeiro News, há 3 meses, né? Vai estar aqui embaixo na descrição. Então vamos começar falando aqui agora sobre o Mina, que assim, igual o Michael teve especulações do Grêmio, do Corinthians e tudo mais,
porém o Flamengo era realmente o principal até essa contratação. Já o Mina ainda não está tão definido em relação ao seu futuro, primeiro, porque ele vai ter interesse de voltar para o Brasil, segundo, ele tem, por exemplo, vamos colocar, né, essa rescisão de contrato com o Cagliari, que a questão é o seguinte, o acordo dele com o time italiano se ele for para uma equipe em agosto, o clube vai ter que pagar 10 milhões, mas a partir do início de setembro, que a janela no Brasil vai estar aberta, ele chegaria de graça. Então, o Vasco, o Grêmio, o Cruzeiro, o Internacional e o Botafogo, que foram os times que especularam o Mina, podem ainda contratá-lo livre nessa janela, mas seria um salário para o zagueiro de mais de R$1 milhão por mês, né? Então seria um valor bem salgado. Não acho que o Cruzeiro precisa, sinceramente, de zagueiro, não. Eu já gosto muito do Zé Ivaldo, do João Marcelo. Eu acho que o Mina, na sua melhor fase, é melhor do que os dois. Mas assim, até no banco já tem boas opções. Tem o Jonathan Jesus, tem, por exemplo, o Vidalba, que tem vivido uma fase muito boa. Então eu acho que seria, não um desperdício, né? Mas eu acho que se o Cruzeiro focasse esse 1 milhão, por exemplo, para contratar um lateral direito reserva e um ponta direita reserva, dependendo até um meia também, né? 350 mil, 325 mil, né, de salário para cada um, eu acho que até ficaria mais interessante. Lembrando que ele foi vendido para o Barcelona por 12 milhões de euros, naquela época que o próprio Matos, né, era o responsável dele lá no Palmeiras, tanto para a vinda quanto para a venda, então eles já desenvolveram uma amizade por lá. No Barcelona nem foi muito bem assim, foi emprestado 1 ano e meio para o Everton, que foi bem, e aí o Everton pagou 30 milhões de euros, cara, porque ele vinha de uma fase boa, né, no Everton, como titular, e aí pagou esses 150 milhões de reais hoje. Mas lembrando que até na época, igual foi vendido por 12 milhões, isso aqui dá quase 70 milhões de reais hoje, né? Mas aqui, ó, o Mina, quer ver? Mina vendido Barcelona. Vocês vão ver que não era um valor tão alto, justamente porque o euro era bem menor, né? Então 12 milhões de euros naquela época que valia, vamos lá, 48 milhões de reais, né? Já era alto também o euro, né? Nunca foi baixo. Mas assim, foi um valor excelente e desde então o Matos desenvolveu uma amizade. Ele até falou no duelo contra o Atlético Paranaense que poderia sim retomar as conversas, mas somente se tivesse a oportunidade de mercado para o Cruzeiro e dentro da realidade financeira, que eu acho que nesse parâmetro aqui de 1 milhão, eu acho que o Cruzeiro poderia ter muitas outras melhores opções. Eu quero que você deixe aqui embaixo, você concorda comigo, discorda? Que eu tô curioso para saber. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre um zagueiro que esteve muito próximo de vir para o Cruzeiro e não veio. E isso tem tempo, tá, gente? Foi lá em 2021 para 2022, que é o David Ricardo, zagueiro do Ceará. Meu amigo aqui, o Jean Lucas, estava comigo nessa última semana, ele que é torcedor do Ceará, e eu tava comentando, né, sobre ele. Porque é o seguinte, a zaga do Ceará, na minha opinião, são dois jogadores que daqui a uns anos vamos olhar e falar, rapaz, que zaga boa, né? Que era o Jonathan Jesus, que o Cruzeiro comprou, e o David Ricardo. O Jonathan é mais jovem, né, então ele tem um valor maior, porém o David aqui, se for para sair, com certeza vai ser mais do que 10, 15 milhões. Nessa temporada, 30 partidas, 3 gols, ano passado com 47 jogos e 3 gols marcados, e ele foi especulado nessa época aqui, ó, depois de boas atuações pelo Fluminense do Piauí, 8 partidas e 1 gol em 2021, e em 2022, 2 jogos e nenhum gol marcado. Ele esteve até próximo de vir para o Cruzeiro, eu lembro que eu já tinha um canal, né, aqui no YouTube, 2 anos e meio atrás, e aí até falei, né, que já estava tudo certo, acertado com o Cruzeiro, um destaque do Fluminense, e ele não chegou mesmo, tá? Então o Ceará pagou aí um pouco mais de 70 mil euros, né, para ter o empréstimo, que é um valor baixo, 500 mil reais, por exemplo, e aí depois comprou em definitivo com o Fluminense do Piauí, tendo um percentual bem relevante, né, de uma venda futura. Lembrando que não foi o primeiro jogador do Fluminense que o Cruzeiro demonstrou interesse. Já teve outro também chegando para a base, mas eu achei interessante, porque eu lembrei do nada, né, desse atleta aqui no Cruzeiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo e até sobre o Jonathan Jesus, né, se você vê quando que ele vai fazer essa sua estreia, porque eu acho que pode ser sim uma baita opção para o Cruzeiro, né, e vinha formando a dupla de zaga lá no Ceará, tá aqui ó, o Jonathan, que foi vendido por 8 milhões, 20 anos de idade, não foi um valor tão alto, né, pro Ceará, mas um investimento bacana, acho que se tiver mantido também um percentual, pode ser uma boa. O último jogo dele, dia 10 de junho, né? E ficou no banco aqui Juventude, Botafogo, Fluminense, Fortaleza e Atlético Mineiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O link da Esportiva tá aqui embaixo também para vocês. E outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal estão tudo aqui na tela. Valeu, galera!